lembrando do que temos visto nesses anos pelas muitas tentações. Atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Em alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Queridos irmãos, é com alegria que estamos aqui para prestar a Deus mais um culto coletivo, possamos ter consciência da santa convocação de Deus para nossas vidas, que possamos estar com o coração alegre. Como eu gosto de dizer, isso aqui é um preview daquilo que nós iremos viver eternamente, quando nós partimos com o coração disposto a adorar ao nosso Deus. Parece que as coisas do mundo são deixadas para trás. A gente deixa isso lá fora. Isso, de uma certa forma, aponta também para uma outra coisa, que haverá um momento que tudo que deste mundo nos afligiu, nos fez mal, nos atrapalhou, será deixado para trás e poderemos experimentar da presença de Deus, da glória de Deus de uma forma contínua. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero também louvar a Deus pela vida de você que está nos assistindo pelos nossos canais, pelo YouTube, pelo Facebook. Louve conosco, cante, ore, participe. Hoje nós teremos um primeiro momento que é a nossa mensagem e mais à frente, depois, o nosso estudo da nossa escola dominical. Nós vamos orar. Após a oração, passarei a palavra para o nosso liturgiante, que é o presbítero José Antônio. Oremos, queridos. Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder cultuar ao Senhor. Tu és um Deus
grandioso e é um Deus bondoso. Sabemos que pelo que Tu és e pelo que Tu fazes, podemos chegar, ó Deus, com o coração mais do que satisfeito, mais do que exaltante diante de Ti. Pedimos, Pai Santo, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Oramos a Ti agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Leitura do Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Chamamos a equipe de louvor, que estará trazendo 2 louvores nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Os irmãos que puderem se colocar de pé nesse momento que nós rendemos culto a Ele através de louvores, esse Deus maravilhoso que nos faz acordar pela manhã e declarar que Ele é incomparável. Vamos então louvar, agradecer, exaltar o nome do Senhor.
imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Adora Ele nesse momento. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A igreja pode se assentar. Estaremos lendo o Salmo de número 32, é chamado a contrição. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos ter nesse momento alguns instantes de oração silenciosa, onde os irmãos poderão confessar a Deus os seus pecados, avaliar todos os seus atos, as suas ações, suas omissões, se é agradável a Deus ou não, se nós temos magoado aos nossos irmãos, e pedir perdão a Deus. Assim Ele estará nos concedendo perdão. Oremos silenciosamente. Logo em seguida eu estarei quebrando o silêncio com uma oração audível de gratidão pelo perdão. Oremos.
Tua misericórdia, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus, ó Pai, para, morrendo na cruz, perdoar os nossos pecados, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito, Senhor, em nossas vidas. Até aqui, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. A palavra está com o pastor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Você pode acompanhar também a leitura ali no telão, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, Tua palavra foi lida, ajuda-nos na explicação e na aplicação da mesma em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a gente está diante de uma porção da palavra de Deus que para mim tem um valor totalmente distinto daquilo que hoje tem sido pregado em muitas esferas. E eu confesso, toda vez que eu me deparo principalmente com esse texto, o que me dá no coração é um desejo muito grande de me ajoelhar, de buscar o autor e consumador da nossa fé para de fato colocar todas as questões no nosso coração que estão aqui latentes. Irmãos, às vezes a gente se pergunta, por que a gente não é liberto totalmente dos nossos erros, das nossas inclinações, das nossas falhas, e de tempo em tempo, aquele terraço nosso, como Davi teve o seu, nos causa a nossa queda. Aquele tesouro e aquela capa babilônica que tanto cobiçamos quando vimos, queremos trazer para o nosso acampamento. Amado irmão e amada irmã, é de extrema importância que a gente comece a pensar nesse aspecto. Deixa eu trocar essa pilha aqui. Isso, ok.
sem problemas. Então, o que acontece? Tem hora que a gente quer cobiça alguma coisa que está no nosso coração, que é de nosso total interesse e que faz a gente pecar, o que faz a gente se deslizar. Como diz Spurgeon, que eu tenho colocado sempre aqui, a nossa caminhada às vezes passa por alguns tropeços. E quando a gente, por exemplo, olha para o Salmo 32, olha para o Salmo 51, olha para o Salmo 70, a gente vê a sinceridade desses homens que eram o coração de Deus, que tiveram grandes quedas, mas se colocaram na presença do Senhor. O livro, essa carta aos Hebreus, como eu tenho sempre colocado para os irmãos, é uma carta de apoio para o povo hebreu para não voltar para o judaísmo. E aqui tem mostrado nessa carta, Jesus, escute bem isso, ser superior a qualquer referencial espiritual que exista, que existia naquela época e que vem existir hoje. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê a superioridade de Cristo com relação aos anjos, a gente vê a superioridade de Cristo com relação a Abraão, a gente vê também a superioridade de Cristo perante a Moisés, a gente vê o autor, nós não sabemos quem é, Calvino fala o apóstolo, ele defende que foi um dos apóstolos que escreveu esta maravilhosa carta. Ele deixa bem claro que Jesus é superior a todas essas coisas. E o interessante é que, em muitas vezes das nossas vidas, nós temos outros elementos de confiança. Eu quero fazer uma pergunta ao seu coração: em que você tem confiado? De fato, todas as questões da sua vida. É uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente que está acompanhando durante a semana, que estamos fazendo as exposições em Josué, pelas lives no Facebook, a gente vê que Josué, em um dado momento, ele coloca a sua confiança em Deus. Mas a gente vai ver duas batalhas que Josué passou, nas quais ele teve derrotas. E por incrível que pareça, todas as duas circunstâncias ele não consultou a Deus. É isso que faz uma diferença muito grande. Após grandes vitórias, por causa da adrenalina que nós temos vivido, a gente dá relaxada e acaba tendo grandes derrotas. Por isso eu gosto muito desse texto, que ele serve como um alerta para a gente. E ele começa dizendo o seguinte: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Eu quero começar olhando aí nesse verso 14. Observe uma coisa, queridos. Aqui o autor está deixando bem claro. O referencial do povo, escute bem, naquela época, para um contato, e principalmente para o povo hebreu, que fazia a ponte direta entre o povo e Deus eram os sacerdotes, em especial o sumo sacerdote, aquele que estivesse trabalhando e que deveria lançar sobre um altar os sacrifícios. Veja bem, o local a gente às vezes pensa na nossa mente que o altar é um lugar elevado onde se coloca alguma coisa, que dá uma ideia de altar, de algo alto. Não é esse o contexto. Normalmente o altar, sim, é um lugar alto, mas pensa em uma mesa onde ali era um local para sangrar as coisas. É esse que é o entendimento que a gente tem que fazer. A gente fica sempre pensando em um altar, em algo mais elevado, né? Ou, por exemplo, quer ver uma coisa que é um erro? Que eu gostaria que os irmãos falassem. E, queridos irmãos, daqui a pouquinho, podem vir trazer os seus dízimos, a sua oferta ao altar do Senhor. Isso é um erro. Não é bem assim. A gente tem que trazer aqui no gasofilácio, mas a ideia de altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar para sangrar. E por que nós temos Jesus como grande sumo sacerdote? Por dois simples, vamos botar os dois motivos, mas antes eu preciso dizer, Jesus perfeitamente incluiu na sua vida os três ofícios: perfeito rei, perfeito profeta e perfeito sacerdote. Ou seja, ele
abrange na sua vida esses 3 ofícios. Pensando nesses 3 ofícios, vou pensar agora como sacerdote, como perfeito sumo sacerdote. João 17, ele faz a perfeita oração, inclusive foi a leitura ontem da nossa devocional na reunião do conselho. Jesus intercede pelas pessoas da antiga aliança, das que criam nele como Messias, e das nova aliança, que iriam crer nele por intermédio da palavra, por intermédio da ação do Espírito Santo. Jesus intercede por todos nós, e nesse momento ele cumpre perfeitamente um dos ofícios de ser este grande sumo sacerdote, de que interceder pelo povo. Mas não só isso, o sacerdote também, ele pegava as ofertas, os sacrifícios, os animais, e oferecia para Deus. Sangrava. Jesus não pegou animal nenhum. Jesus deu o próprio sangue. Por isso a gente olha ele como este grande sumo sacerdote. Ele foi o perfeito sacerdote, que foi o intercessor, que fez a oferta, mas que também foi a oferta, que foi o sacrifício. E diz aqui que este grande sumo sacerdote penetrou nos céus. Veja bem, queridos, uma coisa que você precisa entender, você que está hoje aqui nos ouvindo, nos assistindo, participando desta mensagem. A minha fé está perfeitamente baseada em que Jesus foi encarnado, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, conforme está ao final de Mateus, está no final do Evangelho de Marcos e também está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, para nossa confirmação, e vários referenciais na Bíblia. Então veja bem, o meu referencial não é a lógica humana, eu chego na Bíblia para caminhar, para entender, para trabalhar, para vivenciar as verdades aqui contidas e tê-la como fé. Por isso, o autor fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, ele faz uma afirmação, uma confissão, uma declaração bem disposta, bem positiva. Ele fala: conservemos firmes a nossa confissão. Qual a confissão? Essa que está aí, que Jesus é um perfeito sumo sacerdote, que está aos céus. E quando eu tenho isso em mente, por que eu preciso pensar, pastor, beleza, eu entendo tudo isso, super legal, eu sei que Jesus foi para o céu, mas é a garantia que você vai para lá também. Deixa eu falar uma coisa, pensemos numa viagem. Tenho conversado com o irmão, aí a possibilidade, ele me fez algumas perguntas, vou poupar por enquanto o nome, de uma possibilidade de uma ida ao Japão. Por quê? Porque eu dei uma garantia para esse irmão que, se porventura ele for lá, eu tenho uma casa de um grande amigo que irá recebê-lo. Então ele está na expectativa de que, se ele for para lá, a estadia, a comida está garantida, mas vai ter que trabalhar, vai ter que pregar lá, vai ter que orar lá com os irmãos, vai ter que comer sushi, coisa difícil, né? Oh, delícia, saudade. Brincadeira da parte. Mas exatamente isso, tem uma garantia. Por que eu preciso ter confirmado esse sentimento no meu coração? Eu estou indo ao céu porque Jesus foi e garantiu a minha ida. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro a ir. Então isso tem que estar no meu coração. Pastor, isso passa um pouquinho en passant na minha vida, eu não penso tanto nisso. Por quê? Porque o meu coração não pensa ainda plenamente nas coisas do alto, deveria. Mas qual é a circunstância? Esse texto vai mostrar para a gente que faz que a gente pense nas coisas do alto. Vamos continuar aqui, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Aqui, o autor dos Hebreus faz um dos paralelos mais incríveis. Que desde que Deus instituiu
o primeiro sacerdote, até Jesus, vamos colocar assim, se eu quero colocar um referencial cabal, Caifás, esses homens, apesar de serem sumos sacerdotes, eles eram imperfeitos. E uma das grandes imperfeições estava no aspecto da empatia. Ou seja, nem sempre nós homens ouvimos a dor do próximo com a devida atenção. É importante a gente pensar nisso. É importante a gente saber como lidar com as circunstâncias e olhar de fato o que está acontecendo ali. Não simplesmente ter um pré-julgamento, não simplesmente ficar naquilo que é de senso comum. Tem um pastor, amigo, que ele falou uma coisa muito interessante. A frase que ele usa é: nada é tão urgente. E ele disse que ele orientava as secretárias da igreja dele da seguinte forma: se alguém ligar, falar, preciso falar com o pastor, instruiu para a secretária, pergunta qual é o assunto. Se a pessoa virar e falar assim, é um assunto urgente, ela fala, tudo bem, depois o pastor vai ligar para você. E o pastor estrategicamente só ligava no outro dia, porque ele sabia que, via de regra, 99% dessas questões urgentes dava para se resolver com a pessoa só fazendo o que tinha que ser feito. Aí no outro dia o pastor ligava, minha irmã, você me ligou, pastor, eu já resolvi. Agora, quando a pessoa fala assim, é um assunto importante, ele remetia na hora. Ele fazia exatamente isso. E aí, moral da história, isso caiu na boca do povo, então quando o povo queria falar com ele urgente, falava que era importante, ele dava a atenção. Mas às vezes a gente tem esse sentimento de urgência, que é algo para mim, que é aquele momento da minha dor, mas quando a gente olha ao redor, a gente consegue resolver muita coisa, se a gente de fato fizer aquilo que as Escrituras nos orientam a fazer. E veja bem, isso não quer dizer que nós não estamos sendo assistidos. A palavra de Deus diz que quando em nossa fraqueza, o Espírito Santo nos assiste, porque a gente nem sabe orar como convém. A Bíblia é muito clara quando trata essa questão para nós. Mas quando nós olhamos aqui na pessoa de Jesus Cristo, na segunda pessoa, no Deus Filho que foi encarnado, veja bem, todas as suas vontades, todas as suas volições, todas as seus desejos, todas essas questões que são naturais da carne humana. Aqui esse texto deixa bem claro que em todas essas coisas ele foi tentado. Só que a nossa compreensão de tentação é diferente. Porque quando nós somos tentados, a minha vontade é dizer, não há, mas se eu pudesse. Mas Jesus, por conta da sua natureza, ele entende, ele vivenciou, ele teve fome, como a gente teve, Jesus teve sede, ele foi ao deserto, passou por todas as provações e privações. Ao final disso, ele foi tentado pelo diabo. Teve uma série de questões, mas ele não pecou. Mas ele conhece e sabe o que é a natureza humana. E por saber disso, esse texto me dá uma garantia fantástica, que na sua e na minha fraqueza, se colocarmos em oração, ele sabe perfeitamente, não apenas pela onisciência, mas também pela carnalidade que ele experimentou,
Jesus, eu falo, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Essa é a nossa linha doutrinária. E quando a gente olha para isso, diz que em todas essas coisas, mas em nada, é semelhança a isso, em nada tendo pecado. Então, isso é uma garantia de que ao falar das minhas dificuldades, falar das minhas lutas para o nosso Senhor, não é problema algum. E onde eu digo isso, irmãos? Deixa eu fazer uma singela aplicação breve, aqui já apontando para o último versículo. Você precisa entender que Ele não só conhece você perfeitamente, mas que espera perfeitamente que você deposite aos pés dele todas as suas dificuldades. Eu quero não só pensar nas inclinações carnais, mas nas inclinações emocionais. Tem muita questão nossa que a gente faz questão de nutrir diferenças, nutrir sentimentos incompatíveis com a palavra de Deus. É muito claro quando a Bíblia orienta a gente a perdoar. Perdoar é abrir mão de uma dívida que nós teríamos o direito de requerer. Mas a gente não quer receber isso. Quando você está disposto a perdoar o próximo, eu não gosto nem de usar a expressão perdoar o irmão, eu quero dizer, você perdoar o seu próximo. É algo que você de fato precisa parar para pensar um pouco. Porque o irmão da igreja é fácil, mas aquela pessoa que você convive, que magoa, um filho, um pai, um irmão, uma irmã, uma mãe, um primo, um parente, um vizinho, aquela pessoa que você depositou muita coisa da sua confiança e de repente aprontou com você, fica aparentemente mais difícil. Mas quando você observa o que você fez contra Jesus, e quando você não perdoa, você está se colocando, por exemplo, superior a Ele, porque se Deus, sendo Deus, te perdoou, quem é você para não perdoar? Por isso nós temos aquela parábola do servo e do conservo. Que o servo foi perdoado de uma dívida impagável, e quando o conservo foi pedir para perdoar uma pequena dívida, e ele foi incompassivo. E por consequência, o rei que havia perdoado colocou o outro na prisão e anistiou aquele. É mais ou menos assim. Aquilo que você recebe da parte de Deus, que você precisa entender. Veja bem, você, eu, não merecíamos o perdão. Não merecíamos. Está reclamando desse vírus? Esse vírus não é nada perto da condenação eterna. Ontem, partiu um pastor vítima de Covid. A gente está no grupo e a gente tem visto, está na glória. É triste. A gente fica, esse negócio é difícil. Queridos, não chega perto. Se você for acometido e depois ser curado, por que eu passei isso? Não olha para essas questões, não. Olha para a libertação que Deus te deu do inferno, da vida eterna. E comece a caminhar com este foco na sua vida. Por isso, o último verso, e ainda eu faço uma aplicação, é uma orientação. Acheguemo-nos. Isso daqui é quase que um imperativo. É uma ordem direta. Acheguemo-nos, portanto, de que forma? Confiadamente, não duvidando, junto ao trono da graça. Veja bem, já dá o título. Trono de quê? Da graça. O trono dos favores que eu não mereço. Com que propósito? Para receber em primeiro lugar misericórdia. Esse povo aqui, irmãos, escute bem, estava duvidando se continuaria seguindo Jesus ou se iria voltar para o judaísmo. E o autor está dizendo, por favor, não deixa isso balizar o seu coração. Não permita que essas questões tomem conta de você.
Não permita que este mal se instale na sua vida, onde, tanto quantos nós temos na palavra de Deus, que amou mais ao mundo. Não vale a pena. Irmãos, sair de Cristo e da sua palavra, você vai ouvir muita gente falando assim: por causa disso a minha vida tornou-se um inferno. Sabe o que significa isso? Você experimentou um pouco daquilo que é prometido ao diabo, aos seus anjos e a todos os seguidores dele. É muito triste ouvir, eu ouvi esses dias, um irmão falando: depois que eu fiz isso, a minha vida tornou-se um inferno. Eu ontem conversando no conselho, nós conversando com vamos assim agora, eu tenho brincado, né? Como é que seria? Os ordenandos e investidandos, né? Vamos dizendo assim, né? Os nossos presbiterandos e diaconandos que foram aprovados no conselho, eu fui bem claro. Quer saber o que é um inferno? Não cumpra os seus votos que você fez a Deus. Deixa eu fazer essa análise para você entender que o seu chamado, a sua vocação, a sua santa vocação é para o céu, é para a vida eterna. E depois, novo céu, nova terra, a verdadeira terra prometida. Que diferente que da época de Josué, o povo tinha que lutar, Jesus conquistou tudo na cruz, eu não tenho que lutar para mais nada. Olha que coisa maravilhosa. Por isso nós olhamos para onde o Senhor está agora chamado de trono de graça, a fim de alcançar o quê? Misericórdia. Mas não só misericórdia, e também acharmos o quê? O favor imerecido para a minha questão. Agora, o que me chama a atenção é esse finalzinho aqui, ó. Para o quê? Socorro em ocasião oportuna. E aí eu quero encerrar dizendo uma coisa bem objetiva. Vocês ainda, e louva a Deus, que talvez Pedrinho consiga vislumbrar, que é o nome que eu sei do menorzinho que está aqui com a gente, vai saber o que é uma igreja perseguida no Brasil. Está caminhando para isso. Eu preciso compartilhar depois com os irmãos. Na verdade, eu gostaria até que ele compartilhasse, o presbítero Alberto Carlos, um vídeo que ele mostrou a respeito do que está acontecendo realmente dentro das ideologias que a gente tem abraçado, que a gente tem aceitado. E isso, irmãos, quando a gente faz uma análise profunda, a gente vê isso claramente, sabe aonde? Dentro da igreja. Quando eu olho para o meu irmão aqui do lado, e quando eu falo aqui da igreja aqui do lado mesmo, eu falo: esse povo não é de Deus. Como não é? Tem uma doutrina talvez um pouco diferente da minha, tem um pensamento distorcido. Mas esses dias aconteceu uma coisa interessante. Eu estava aqui na igreja e vocês lembram que domingo passado nós não ouvimos barulho, porque não teve culto. Alguém sabe por que não teve culto? Domingo à noite ali? Porque eles fizeram uma obra, sendo que faltou água na obra. E agora? Vieram aqui: meu querido, coloca aí a mangueira, vão abençoar. Pouquinho d'água para os irmãos poderem cultuar. Me deu até a oportunidade, uma brechinha agora, de pedir: olha, dá para baixar agora do culto, não é?
Veja bem, nós somos, querido, veja bem, no céu não tem essa questão de bandeira, não tem nada disso, mas também não tem ideologia. A ideologia que a gente segue é das Escrituras Sagradas. E quando nós formos tentados, aí que eu volto para a aplicação que está bem claro aqui, para recebermos socorro em ocasião oportuna, é isso. Quando nós formos tentados, como formos inclinados, ou quando vier, no caso que eu estou colocando ali, penso eu de Pedrinho, vier uma perseguição, que vier uma tentação, fazendo com que eles caminhem firme com Jesus e percam a cabeça, que era o que estava acontecendo com esses irmãos aqui, aqui os hebreus, né, que estavam sendo ameaçados de morte, ameaçados de deserção, ameaçados de tudo quanto é jeito para voltar para o judaísmo. O autor fala, fica firme, se achegue em oração, porque você vai conseguir socorro em ocasião oportuna. E você sabe o que ele está querendo dizer? Que bem claro, você vai ter a força do alto para suportar o apedrejamento, para suportar a morte, para suportar todas, repito, todas as perseguições possíveis. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Por que será que nas Escrituras Sagradas dizem que parece que Jesus vai abreviar a volta dele por causa dos eleitos? Porque a tentação vai ser tão grande que até os eleitos daquele momento vão optar por negar Jesus ao invés de seguir firme. Mas eu louvo a Deus, irmãos, se por um lado eu falei que talvez o Pedrinho encare uma perseguição, eu também olho para Pedrinho, que talvez vai fazer parte de uma geração onde nós teremos uma igreja viva, verdadeira, centrada na palavra de Deus. Não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo isso. Eu vejo que está acontecendo de fato o povo ter sede pelo Evangelho. E é dentro dessa sede, irmãos, desse desejo de viver o Evangelho, de ter uma vida de santidade, que haverá uma grande diferença. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Logo em seguida repasso para o presbítero José Antônio a ordem de culto. Senhor, mediante a Tua palavra nós lançamos a nossa fé. Sabemos, ó Deus, que somos cercados de propostas e às vezes somos inclinados a ceder a essa tentação. Mas, Pai Santo, agora eu coloco diante de oração, chego como pede essa palavra, diante do trono de graça, para alcançarmos a misericórdia e a graça para essas ocasiões. Por isso, Pai Santo, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, crer que Ele é o perfeito sumo sacerdote que adentrou aos céus e que nos conhece, e que, através desse conhecimento, pelo Teu Santo Espírito, somos assistidos em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Pai, nos abençoa, nos direciona no nome de Cristo. É nesse nome que oramos. Amém. Vamos convidar a equipe de louvor que esteja aqui à frente, dirigindo a igreja, no cântico do hino 33, Maravilhas Divinas, durante o qual aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e oferta poderão estar depositando no gasofilácio. Convidar os irmãos que se coloquem de pé, logo em seguida estaremos orando.
no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, graças te rendemos pelo culto que foi ora prestado a Ti. Podemos Te adorar, Te louvar, ouvir a Tua palavra, receber a Tua mensagem. Agora, Senhor, usa-nos, Senhor, para fazer a Tua obra. Queremos, Senhor, Te agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram trazidos à Tua casa. Que Tu continues abençoando, Senhor, aqueles que foram fiéis e que o Teu conselho da Tua igreja, Pai, possa estar usando unicamente, exclusiva para a Tua obra. É assim que nós oramos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito de Deus, repousem sobre cada um de nós aqui, irmãos, e sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Som, isso. Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer a você que nos assistiu. Vou pela internet, louvo a Deus pela sua vida. Agradeço de coração mesmo e convido, se você puder estar hoje à noite com a gente aqui, vai ser uma grande alegria. Que Deus te abençoe. Assim nos despedimos do culto ao vivo, graça e paz. Vou pedir o grupo de louvor que não fique triste. A escola dominical surgiu há muitos anos atrás como ação social no meio da igreja. Hoje, nós a conhecemos em um formato onde ela se tornou o maior e o melhor instrumento de aprendizado das doutrinas bíblicas e da nossa fé reformada. A Igreja Presbiteriana de Santa Cruz implementou o treinamento de discipulado. O nosso objetivo é fazer com que cada discípulo se pareça cada dia mais com o seu mestre. Por isso, toda quarta às 19h30 estamos com uma nova escola bíblica online, onde vários professores conversam sobre o tema da lição, com conteúdo relevante e bíblico. Queremos convidar você a fazer parte de tudo isso. Vem com a gente, juntos somos mais.